Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Estou aqui para apresentar para vocês agora a nossa terceira parte aqui do curso de programação em Python, onde nós iremos entrar na parte das coleções que nós temos aí disponível da linguagem em Python, abordando a parte das listas, das tuplas, tá certo? Dos conjuntos, dos dicionários, os mapas também. Enfim, é uma infinidade de possibilidades que nós temos aí na parte de coleções que nós temos aqui, então, disponível na linguagem Python. E para isso nós vamos, então, aqui abrir o nosso editor de códigos do Jupyter Notebook no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, um pouquinho sobre o conceito aqui das listas que nós temos disponível das coleções em Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no computador. Vamos abrir ali o nosso editor de códigos do Jupyter Notebook, tá certo? Para isso eu vou então entrar aqui no menu iniciar e digitar aqui por Jupyter Notebook. Vou esperar aqui a aplicação rodar no terminal do Windows. Ele vai abrir aqui automaticamente aqui o nosso diretório, tá certo? Eu vou entrar aqui na nossa pasta de aulas Python e aqui eu vou criar o nosso arquivo para trabalharmos aí a parte da aula das listas, né? Então, para isso, eu vou clicar aqui em New Notebook e aqui eu já posso, então, renomear o arquivo e colocar, então, aqui para a gente falar sobre as listas. Vou dar um rename. Lembrando que na aula passada nós finalizamos ali a parte dos exercícios contendo os desvios incondicionais da linguagem Python, onde eu apresentei para vocês a utilização do PES para ignorar números negativos, por exemplo. Se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? E aqui nós vamos criar uma célula contendo um conteúdo Markdown, onde nós vamos falar aqui sobre o nosso primeiro tema aqui agora, que é sobre a parte, né, de lista de números. Então, primeiro tópico aqui, então, nós vamos falar aqui das lista, né, na verdade, de números. Bom, pessoal, no caso das coleções em Python, quando a gente trabalha com as listas, nós temos que entender o que é uma lista, né? Uma lista no Python nada mais é que uma variável composta, onde eu posso ter mais de um conteúdo dentro dessa variável, diferentemente quando a gente criava uma variável contendo apenas um número, tá certo? Então, a lista ela pode conter mais de um tipo de dado dentro dela. As listas elas são ordenadas, ou seja, elas têm uma ordem, elas são do tipo heterogêneo, ou seja, nós podemos ter conteúdos de tipos de dados diferentes dentro da lista, e elas também são mutáveis, ou seja, eu consigo mudar o valor que tiver dentro de uma lista. E eu também posso, inclusive, criar uma lista dentro de outra lista. Isso é muito interessante no Python, o que torna ele uma ferramenta poderosíssima aí em função disso, tá certo? Então, eu vou criar aqui a parte de lista contendo números, então eu vou colocar uma variável chamada números. Essa variável vai receber aqui, então vai ser sempre entre colchetes, quando nós quisermos criar uma lista no Python, então entre colchetes. E aqui eu vou colocar aqui os números 1, o número 2, 3, 4 e, por fim, aqui nós vamos ter também o número 5. Se eu quiser printar, né, na tela essa minha lista de números, eu posso simplesmente, então, aqui no caso, colocar print, né, a minha funçãozinha print, e depois os números. Veja que ele mostra para a gente ali sem nenhum problema o conteúdo dessa minha lista. Se eu quiser saber que tipo de dado realmente é essa minha lista, eu posso simplesmente utilizar essa funçãozinha aqui, ó, dentro da função print, que é o type. Se eu colocar type de números, no caso, né, veja que ele vai mostrar para a gente aqui que se trata exatamente, né, da classe listas aí. Então, a palavrinha list aí é do inglês, que significa lista para a gente aí no Python. Então, nós estamos trabalhando exatamente com as listas aqui no caso. Nós vamos criar agora nosso segundo tópico, onde nós vamos falar agora sobre a lista agora contendo
strings. Então, vai ser aqui, ó, o item 2, vou colocar aqui uma hashtag, né? O item 2, onde nós vamos falar de lista de strings, certo? Então, aqui, como é que eu posso fazer para a gente criar uma lista de strings? Eu posso, por exemplo, aqui, ó, criar uma variável chamada frutas, e aí eu vou atribuir aqui algumas frutas para essa minha variável, e como é uma lista de strings, eu tenho que colocar elas sempre entre apóstrofos. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um kiwi, tá certo? Separando aqui sempre por vírgulas aqui, né, no caso, conteúdo das minhas frutas, da minha lista aqui, banana. E aqui nós vamos criar também, né, uma terceira variável, um terceiro conteúdo aqui, na verdade, né, que vai ser a minha opção aqui de laranjas. Então, laranja. E agora, se eu der um print, então, né, da minha lista frutas, veja que eu tenho lá o conteúdo, exatamente se tratando aqui no caso kiwi, banana, laranja aqui, que são os elementos que estão dentro da minha variável composta, né, da minha lista aqui no caso. Veja que elas são aqui todos do mesmo tipo, mas eu poderia ter ali de tipos diferentes, a gente vai falar isso mais à frente. Agora eu vou criar um outro tópico, Markdown aqui, então nós vamos criar aqui o nosso terceiro tópico, então falta a hashtag, e aí a gente vai falar sobre como acessar, né? Vou colocar aqui, ó, como acessar elementos. Então, vou colocar assim, ó, elementos da lista. Então, como que eu posso fazer para mim acessar elementos da lista? Simplesmente eu posso até pegar esse exemplo aqui das frutas, olha só. Eu vou pegar aqui, então, com Ctrl+C, Ctrl+V, kiwi, banana e laranja. E se eu quiser, por exemplo, acessar o primeiro conteúdo, eu simplesmente posso utilizar o print, a variável, no caso aqui, que é a minha lista frutas. E aqui, ó, entre colchetes, eu vou colocar o índice, porque nas listas a gente sempre coloca de forma indexada. Então, eu quero, por exemplo, o primeiro conteúdo dessa minha lista. Então, no caso aqui, eu coloco, então, o nome da minha variável, que no caso é frutas, e coloco qual que é o índice. É o índice 0, ele sempre começa pela numeração do índice 0, depois o 1, 2 e assim por diante. Então, se eu der vou rodar aqui agora, veja que o primeiro elemento da minha lista frutas é exatamente kiwi. Se eu quiser saber qual seria o último elemento, eu poderia, por exemplo, utilizar números negativos. E como nós não temos o número 0 negativo, né, nós vamos ter que o número 1 seria o último número. Então, ó, frutas, não é frutas, frutas, e se eu colocar aqui, ó, -1, no caso, fechar parênteses, colchetes e parênteses, rodando aqui agora, veja só que o último elemento, né, é exatamente a laranja. Então, aqui seria o elemento -1, -2, -3 e assim por diante. Se eu fazer de forma crescente, seria 0, número 1, 2, assim por diante. Então, dessa maneira, eu posso acessar elementos de uma lista sem nenhum problema. Vou criar aqui o nosso quarto tópico. Então, aqui eu vou colocar a hashtag 4 ponto aqui. Agora nós vamos falar sobre como nós podemos adicionar elementos na lista. Certo? Então, aqui exatamente nós vamos falar sobre como nós podemos adicionar elementos de uma lista. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada num, contendo aqui os valores 1, 2 e o número 3. E aí, vamos supor que eu quero adicionar o número 4. Então, para isso, eu posso utilizar o método append. Então, append, aqui no caso, e eu vou adicionar o número 4. Veja que eu coloquei simplesmente o método e o valor que eu quero adicionar. Então, ele vai adicionar sempre no final dessa minha lista. Então, se eu printar aqui na tela agora a minha variável, né, a minha lista num,
depois de dar um append, veja que lista anteriormente. Vou até fazer assim, ó. Vou dar um print aqui anteriormente de lista num. Então, veja que antes eu tinha uma lista contendo 3 elementos, depois eu dei um append do número 4. Então, ele colocou o número 4 no final da minha lista. Então, eu posso aqui, sem nenhum problema, adicionar elementos à minha lista aqui, sem nenhum problema, que ele faz a adição. E sempre ao final da minha lista ali, sem nenhum problema. Agora, nós vamos criar aqui o nosso quinto tópico. Então, eu vou colocar aqui Markdown novamente. Hashtag. Quinto tópico, nós vamos falar como remover, por exemplo, né, a remoção de números dentro de uma lista. Então, aqui, ó, como remover elementos da lista. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a nossa lista de frutas. Então, vou pegar aqui com Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui vamos supor que eu quero remover aqui, ó, o nosso segundo elemento, que é a fruta banana. Então, eu vou pegar aqui, ó, o seguinte método. Eu vou utilizar a variável frutas, né, a minha lista. Eu vou colocar o método remove. Então, com o método remove, por exemplo, eu posso remover aqui, por exemplo, banana. Tá certo? E aqui no caso, agora, se eu der um print de frutas, veja só, agora eu tenho apenas, né, os valores contendo aqui kiwi e laranja. Por quê? Porque eu utilizei o método remove para mim remover aí um elemento aí dentro da minha lista, e isso aí a gente pode fazer sem nenhum problema. Agora eu vou criar um próximo tópico com o Markdown aqui. Então, nós vamos falar agora do sexto tópico. E nós vamos falar agora como ordenar, né? Ordenar, como que a gente pode fazer a ordenação de listas. Vou colocar assim, ó, como ordenar uma lista. Vou colocar dessa forma aqui. Ordenar uma lista. Então, aqui a gente pode fazer aqui a seguinte situação aqui, ó. Vamos colocar uma outra variável chamada num. Eu vou criar aqui alguns números aleatórios aqui, por exemplo, o número 5, depois eu vou colocar o número 1, 4, o número 3 e por fim aqui eu vou colocar o número 2. E aí, para mim poder, vou dar um print aqui primeiro de num. E para mim ordenar essa lista, eu posso utilizar o método sort. Então, ó, num.sort, sem nenhum parâmetro aqui entre parênteses. Agora, dando um print novamente em num, nós vamos ver, né, que a lista que anteriormente estava desordenada, né? Então, veja só, o número 1, o 5, 1, 4, 3 e o 2. Passou a ficar ordenada depois que eu utilizei o método sort, exatamente para mim poder fazer essa ordenação aí da lista sem nenhum problema. Agora nós vamos para o próximo tópico, que é o nosso tópico 7. Então, aqui, ó, hashtag 7. Nós vamos falar aqui agora sobre como fazer a concatenação de listas. Então, eu vou colocar aqui, ó, concatenação de listas. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, ó, a lista 1 vai receber os valores aqui, por exemplo, né? 1, 2 e o elemento 3 dentro dessa lista. Vou criar uma segunda lista que vai chamar lista 2, vai receber aqui os valores 4, 5 e o 6. Eu tenho essas duas listas. Eu quero criar aqui agora uma lista concatenada, então vai ser assim uma variável chamada lista concatenada, e ela vai receber simplesmente lista 1, operador de adição aqui no caso com mais lista 2. Dessa maneira, se eu der um print lista
concatenada, tá certo? Veja só, agora eu tenho, né, a lista 1, que é concatenada, nada mais é que somar, juntar duas coisas, né? Eu estou juntando a lista 1 juntamente com a lista 2 aqui, então eu tenho a lista concatenada, que é 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Então, eu posso fazer a concatenação sem nenhum problema aí de listas. Vamos passar aqui para o nosso 8º tópico, onde nós vamos falar agora sobre o fatiamento de listas. Então, aqui, ó, tópico 8, fatiamento de listas. Como que eu posso fatiar listas? Eu posso fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada lista num, e eu vou colocar aqui os valores aqui novamente, olha só. Vou pegar exatamente, vou criar elas aqui, de 1 a 5, olha só. 1, 2, 3, 4 e o 5. Então, se eu der um print aqui de num, né, eu tenho aí, então, essa lista aí que nós já conhecemos. Agora, se eu quero pegar, por exemplo, uma parte dessa lista, o que eu posso fazer aqui no caso? Eu posso fazer chamar uma variável sublista, no caso, vai receber quem? Vai receber num, e aí eu vou colocar assim, ó, entre colchetes, começando do índice 1 até o índice 4, e vou fechar aqui parênteses. Agora, se eu der um print, print de sublista, olha só o que vai acontecer aqui no caso, ó. Ele vai pegar o segundo elemento, a partir do segundo elemento, porque o primeiro elemento é o 0, então ele ignorou o 0, pegou o primeiro elemento, que é 2, está aqui, o 3 e o 4, ignorando o 5, porque eu peguei aqui, ó, do índice 1 até o índice 4. Então, ele ignorou o primeiro e o último elemento dessa minha lista. Então, aqui é a parte que a gente pode trabalhar com o fatiamento. Como eu disse, as listas elas são ordenadas, elas são heterogêneas e elas são mutáveis. Ou seja, eu posso mudar os valores que tem dentro de uma lista. Então, eu vou colocar aqui até assim, ó, um tópico aqui, ó, nosso 9º tópico. Nós vamos colocar aqui, ó, listas são heterogêneas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, opa, faltou eu colocar aqui uma hashtag, né? Se trata de um markdown. Então, olha só, se eu quiser criar uma lista qualquer aqui, ó, chamada, vou colocar o nome de lista mesmo, e aqui no caso eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, dentro dessa minha variável lista, eu posso ter o conteúdo 1, 2, ou seja, são tipos de dados inteiros, né? Juntamente com strings, por exemplo, ABC, aqui no caso, vou colocar aqui um ponto flutuante aqui no caso, olha só, 2.5, vírgula, e vou utilizar também, inclusive, até aqui, um booleano. Então, veja que se eu der aqui um print de lista, mostra para a gente aqui, olha só, eu criei alguma coisa... coloquei aqui, foi um parênteses no final. Lista a gente tem que colocar o parênteses. Veja só que eu tenho, então, uma lista contendo os elementos 1, 2, ABC, 2.5 e true. Tá certo? Então, elas são ordenadas porque elas estão em ordens, são heterogêneas porque eu posso colocar tipos de dados diferentes e elas são mutáveis, tá certo? Ou seja, eu posso limpar, remover elementos da lista sem nenhum problema, tá certo? E por fim, aqui no nosso último tópico, vou colocar aqui com a Markdown, como que eu posso criar listas vazias no Python? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Vou colocar assim, ó, tópico 10, como criar listas vazias. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, uma variável chamada
sei lá, né? Vou colocar um nome qualquer aqui, lista vazia. Eu posso simplesmente colocar um colchete sem nada, e se eu der um print de lista vazia, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho, então, a minha lista vazia aqui sem nenhum problema. Então, dá para mim criar uma lista vazia simplesmente colocando colchetes aqui sem nada dentro dele. Eu também posso colocar uma lista vazia 2 da seguinte maneira. Eu chamo, eu atribuo, né, essa variável o nome list entre chaves aqui sem nenhum argumento. Se eu der um print aqui agora de lista vazia 2, olha só. Rodei aqui no caso, então eu tenho a possibilidade, né, de criar listas vazias tanto dessa forma aqui ou dessa outra forma sem nenhum problema. A gente consegue então fazer a criação de listas vazias utilizando aqui essas duas formas, tá certo, pessoal? Então, nós chegamos ao final dessa aula aqui sobre a parte de coleções em Python utilizando as listas, e no próximo vídeo aí a gente passa para vocês aí um conteúdo e alguns exercícios relativo aqui à parte sobre listas, tá certo? Então, até a próxima. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde nós começamos a abordar o assunto relativo às coleções em Python, mais especificamente sobre as listas, que são as variáveis compostas que nós temos disponível aí na linguagem Python, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!